Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 161, hoje é sexta-feira, 3 de dezembro de 2021. Eu trouxe como tema principal um assunto que não tenho falado nos últimos tempos, até porque essas negociações estavam paradas. Essa semana foram retomadas as negociações em relação ao programa nuclear do Irã. E aí, lembrando a vocês do que se trata exatamente isso, o Irã tem desenvolvido já há muitos anos um programa nuclear, enriquecimento de urânio, e há um grande medo de muitos países que esse programa venha a acabar resultando na confecção de um artefato nuclear. Em 2015, liderado pelos Estados Unidos, à época do presidente Obama, com o atual presidente Biden como vice-presidente do Obama, foi assinado então um acordo com o Irã e foi um acordo costurado com bastante, digamos assim, com muita dificuldade, porque todos os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, ou seja, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, mais a Alemanha e a União Europeia, assinaram então em 2015 esse acordo para limitar o enriquecimento de urânio pelo Irã. Sabemos que para ter um artefato nuclear, o grau de enriquecimento do urânio tem que ser acima de 90% e as usinas nucleares normalmente usam urânio abaixo de 20%. Então era mais ou menos esse o plano, só que em 2018 o presidente Trump, muito influenciado pelo lobby israelense, lobby judeu, ele saiu do acordo unilateralmente, né? Sem se importar com a opinião dos demais países. Os Estados Unidos saíram do acordo e desde então impuseram sanções econômicas bastante severas ao Irã, dificultando, obviamente, a economia do país. O Irã prosseguiu seu programa nuclear, mesmo assim, e desde então negociações para a volta dos Estados Unidos, especialmente quando o presidente Biden foi eleito e tomou posse em janeiro desse ano, já que Biden era o vice-presidente do Obama quando o acordo foi estabelecido em 2015. Havia uma expectativa de que o Biden fosse voltar ao acordo rapidamente, isso não aconteceu. Os Estados Unidos voltaram à mesa de negociações apenas agora, essa semana, e as negociações estão ocorrendo em Viena, capital da Áustria. Então há uma expectativa em relação a isso. Muitos analistas não creem que isso vai dar em nada, na verdade, ou seja, de algo muito concreto. Acham que o Irã quer ganhar tempo para finalmente conseguir ter os seus artefatos nucleares. Isso seria uma grande capacidade militar para o Irã. Obviamente que Israel tem muito medo disso, lembrando que Israel já possui suas armas nucleares, embora não confirme formalmente isso, mas todos sabem que o Israel possui arma nuclear. Então esse é um ponto importante, é um dado que nós devemos deixar bem claro. Israel tem muita preocupação que o Irã tenha arma nuclear, em função da grande animosidade que existe entre os dois países, mas vamos aguardar como que desenrolam essas negociações que estão acontecendo lá na Áustria. Lembrando também que o grande inimigo também na região do Irã não é nem Israel, é a Arábia Saudita, que está acompanhando essas negociações, obviamente com muito interesse. Se o Irã desenvolver arma nuclear, a chance é muito grande que a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, que são sunitas, Irã é xiita, né, muçulmano xiita, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos sunitas, e até mesmo a Turquia venham a buscar o artefato nuclear, ou seja, uma perigosa corrida armamentista naquela região. Segundo tema que trago para vocês, disputas hegemônicas, começando com essa crise entre Rússia e Ucrânia, que segue preocupando. Essa semana mais alguns eventos, declarações do presidente da Ucrânia no final de semana. Ontem, em Estocolmo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, se encontrou com o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e os dois, a princípio, né, farpas de um lado, farpas de outro, a Rússia acusando os Estados Unidos de estar incentivando todo esse movimento da Ucrânia, e há uma grande preocupação de todos os lados de que isso possa descambar para algo pior. Eu mantenho a minha posição, falei isso no Conexão Gel da semana passada. Eu acho muito difícil que a Rússia venha a tomar as ações em termos militares de invadir a Ucrânia. O que
pode acontecer e devemos estar realmente de olho é a situação das províncias do leste da Ucrânia, que, como vocês sabem, em 2014, rebeldes pró-Rússia ocuparam essas províncias a leste da Ucrânia, bem próximo da fronteira com a Rússia, e até hoje essas províncias não voltaram para a Ucrânia. Então pode ser que o governo ucraniano faça alguma ação militar ali, e essa aí é a grande dúvida do momento, né? O que exatamente pode vir a acontecer naquela região. Outro tema que trago também, disputas hegemônicas entre os grandes atores, um fato assim que ganhou muita publicidade esses dias, foi o aparente desaparecimento de uma das mais importantes atletas chinesas, uma tenista chinesa, Peng Shuai, e ela fez uma denúncia de assédio sexual contra uma alta autoridade do Partido Comunista Chinês no início de novembro, e a partir dali, além de censurar todas as redes sociais da atleta chinesa, ela não apareceu mais em nenhum evento, digamos assim, ao vivo, né? Um e-mail foi enviado dela dizendo que estava tudo bem, mas há suspeitas de se realmente ela está bem. A coisa ganhou tanto vulto que ontem a Associação Mundial de Tênis Feminino cancelou, na verdade disse que adiou qualquer torneio de tênis na China até ter uma posição, uma confirmação da situação da atleta chinesa. Ou seja, algo bastante desgastante. Eu acho que o Partido Comunista Chinês não ganha nada com isso, piora a imagem do país internacionalmente. Eu acho que o Partido Comunista Chinês tem que entender também que certas atitudes, ou seja, as perdas em termos de imagem para a China são muito maiores do que a eventual exposição de uma autoridade chinesa. Acho que ela deveria conduzir as investigações para verificar se as denúncias elas são justificadas. Se não são justificadas, processa a atleta. Se são justificadas, prende quem tem que prender. E também nesse bolo aí de China, falando de China, também essa semana o ex-primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, deu declaração de que o Japão precisa entrar junto com os Estados Unidos, militarmente falando, caso Taiwan seja invadida militarmente pela China. Isso causou muito desconforto, né? Esse é um tema que eu sempre falo aqui no Conexão Geo com vocês, a grande preocupação em relação a uma ação militar chinesa para retomar Taiwan. Lembrando que a China sempre fala que Taiwan é uma província rebelde, é um assunto da China, ninguém é para se meter com relação a Taiwan. E o embaixador japonês em Pequim acabou sendo chamado para se explicar em relação à declaração do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que embora não seja mais o primeiro-ministro, tem muita influência no partido que atualmente está no poder no Japão. E também na China, um outro evento que chama a atenção das autoridades, dos especialistas, foi realizado uma grande simulação, um treinamento de falta de energia na província de Fujian. E essa província é uma província importantíssima, que ela fica bem ali perto ali do Estreito de Taiwan, né, com Taiwan do outro lado. E assim, como que a população deveria agir em caso de uma falta grande de energia, né? Oficialmente, os chineses disseram que isso é para o caso de tufões e catástrofes naturais e coisas assim, mas, obviamente, há uma preocupação, há uma suspeita dos especialistas que, na verdade, esse treinamento possa ser uma preparação para uma eventual invasão chinesa a Taiwan e, enquanto essa invasão estivesse em andamento, eventualmente os Estados Unidos possam fazer um ataque cibernético contra a província de Fujian, de onde partiriam várias das forças militares chinesas contra Taiwan. Ou seja, a situação continua bastante tensa naquela região. E, para fechar esse mesmo tema, o Japão também anunciou a intenção de desenvolver mísseis de longo alcance. Atualmente, o Japão possui mísseis que vão de 100 a 200 quilômetros de alcance e hoje saiu a notícia de que esses mísseis podem chegar, os novos mísseis chegariam a 1.000 quilômetros. Obviamente, claramente direcionados a uma possível ação militar chinesa contra Taiwan, ou seja, para proteger o Japão contra o seu pior inimigo, que sem sombra de dúvidas é a China. Terceira parte do Conexão G161 dessa sexta-feira, balanço da pandemia, números seguem altos na Europa, números aumentam nos Estados Unidos, o grande assunto da semana foi o tal da nova variante, e eu acho, a minha sensação hoje é que há um alarmismo,
ainda injustificado. Pelo menos eu não vi nenhuma publicação séria, científica, comprovando que essa nova variante ela não resiste às vacinas atualmente que estão sendo aplicadas. E lembrando que a Delta, quando surgiu também, no meio desse ano, havia também essa preocupação, e o que nós vimos foi que muitos que tinham tomado a vacina se contaminaram com coronavírus, mas não, digamos assim, não agravaram o quadro, nem chegaram a ser internados. Então, acho que esse aqui é um ponto importante. Né? O que realmente deve ser feito é o aumento da vacinação. E aí, lógico que lembramos desse desequilíbrio em relação à vacinação. Né? Nós já estamos falando aí de dose de reforço, né? A terceira dose, e até mesmo aqui no Brasil, isso já está bastante avançado, a dose de reforço já está bastante avançada aqui no Brasil. E quando a gente olha para a África, por exemplo, é um vazio de vacinação perigosíssimo. Isso já vinha sendo falado muitos meses que esse assunto já vinha sendo falado, e é uma realidade que nós devemos estar muito atentos, e a comunidade internacional precisa fazer alguma coisa em relação a isso. Quarta parte do nosso Conexão, quadro do Estamos de Olho. Aquelas crises que eu tenho comentado são as crises assim, bastante perigosas, além, obviamente, da situação ali da Ucrânia com a Rússia, que eu comentei, coisa de Taiwan, China, Estados Unidos, mas no Estamos de Olho eu sempre lembro a vocês daquelas crises. Afeganistão, o enviado especial das Nações Unidas veio com um relatório bastante alarmante, dizendo que a situação é muito crítica. 14 milhões de crianças vão sofrer de falta de alimentos, de má nutrição nesse inverno no Afeganistão. 14 milhões. É muita gente. Né? A situação no Afeganistão realmente piora a cada dia. Vários hospitais não têm remédios. Na própria capital Cabul, o principal hospital de crianças, por exemplo, está com a sua capacidade, está com o dobro de pessoas em relação à sua capacidade. Situação no país bastante grave. Na Etiópia, vocês lembram aquela guerra civil entre o governo e aquela província do norte da Etiópia, a província de Tigray, a situação segue tensa, segue preocupante, não há nenhuma garantia que não vai haver uma invasão à capital Addis Ababa. Para vocês terem uma ideia, esse conflito que começou em novembro de 2020, hoje milhares de pessoas já foram mortas, 2 milhões de pessoas já saíram, tiveram que sair das regiões onde moravam. A situação na Etiópia também preocupa. Também estamos de olho na situação da Bielorrússia e Polônia, fronteira. A União Europeia impôs novas sanções a determinadas autoridades da Bielorrússia, a determinadas empresas da Bielorrússia que estão envolvidas com essa questão dos migrantes, né? Aqueles migrantes forçados, digamos assim, que foram para a Bielorrússia. A Bielorrússia facilitou levar esses migrantes, principalmente iraquianos, até a fronteira com a Polônia, e é uma situação terrível, frio aumentando, coisa impressionante. Um outro tópico também que trago para vocês essa semana, nós estamos de olho para onde vai Honduras. Honduras, um país da América Central. Tivemos eleições no último final de semana e a candidata da esquerda, a Xiomara Castro, foi confirmada ontem como vitoriosa. E qual é a importância disso? Qual é a importância geopolítica? Honduras é um dos 15 países que reconhecem Taiwan e não a China. É um detalhe importante, 15 países apenas no mundo reconhecem Taiwan como o representante, digamos assim, da China, e não a República Popular da China, capital em Pequim. E a própria Xiomara Castro, antes das eleições, já havia afirmado do seu interesse, caso vencesse, de mudar isso, né? Passar a reconhecer a China. Então, tudo indica que será uma grande vitória para a China, num novo fracasso da diplomacia americana para o seu entorno estratégico, para o continente americano. Os Estados Unidos, já falei isso outras vezes, ele está muito preocupado em, digamos assim, cercar a China, em conter a China lá na Ásia, e acaba esquecendo do seu próprio entorno estratégico. Né? O continente americano, México para baixo, Caribe, América Central, a própria América do Sul, é entorno estratégico imediato dos Estados Unidos, e na minha avaliação, os Estados Unidos não tem uma política, não tem uma estratégia para lidar com o aumento da presença chinesa na região, o que eu acho um perigo. E aí, como sempre, fechando o nosso Conexão Gel, uma boa notícia, mais uma vez a situação do emprego, né? Ainda temos números muito altos, mas o desemprego no país caiu para 12,6% no primeiro trimestre do ano, o terceiro trimestre do ano, perdão,
ou seja, até o final de setembro. E isso aí é um dado interessante, porque na mesma época do ano passado, esse índice era de 14,9%. Ou seja, obviamente que a situação econômica no país ainda não está tranquila, o número de desempregados ainda é alto, a desigualdade econômica no Brasil ainda é muito alta, muito grave, mas acho sim que é uma boa notícia e devemos trazer para todos essa melhora no quadro de emprego do Brasil. E é com essa que fecho o nosso Conexão 161, desejando a todos um excelente final de semana, uma boa semana. Se gostaram do Conexão, por favor, compartilhem, deem like, comentem lá no YouTube com seus amigos. Lembrando que está disponível no YouTube e também lá no Spotify para aqueles que preferirem. Uma ótima semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado a todos.